Veja, eu tinha dito que a língua é um elemento artificial, né? Se ela é artificial, né, admitido isso, né, cada um de nós pode trabalhá-la como achar conveniente, ainda que numa atitude, numa ação que seja contrária aos padrões, né, aos padrões estabelecidos. Né? Veja, o pano de fundo é a criação de um ambiente de liberdade pessoal e íntimo, né, de manuseio de recursos linguísticos e semânticos com iniciativa de criatividade, né? Ou seja, cada indivíduo tem que ter a liberdade de fazer isso e tem que estar consciente dessa liberdade, né? Não se trata de querer se opor a padrões, não é essa a questão, né? Mas às vezes é possível se perceber que os padrões instituídos, consolidados por aqueles que têm o monopólio da defesa do patrimônio da língua, possa estar servindo de obstáculo para o avanço do pensamento. Então, determinados usos da língua que se naturalizam, né, dentro do universo cultural de um grupo imenso de pessoas, pode ser um obstáculo imenso para o aperfeiçoamento do pensamento e para que ele possa dar novos passos. Ou seja, nós podemos imaginar que não só a língua pode servir para alavancar o pensamento, para desencadear um processo de pensamento, mas ela também pode servir de forma negativa. Ou seja, ela criar obstáculos para o uso do pensamento. Veja, não que isso seja feito de maneira intencional, mas é que ela, até aquele ponto, até aquele momento, conseguiu criar apenas aqueles recursos, e aqueles recursos são extremamente frágeis, limitados, impotentes para determinados usos. Né? Então, deveria estar no horizonte do filósofo, né, em especial e especificamente, essa consciência de que ele deve observar as suas ferramentas de pensamento, que é a língua, né, e fazer o uso daquilo que ele julga apropriado e, eventualmente, alterar determinadas estruturas que se revelem úteis para o uso do seu próprio pensamento. Ainda que essas alterações não estejam presentes na língua, né, institucionalizada. Né, a fim de, eu diria assim, de romper ou de afastar os obstáculos que espontaneamente a língua te impõe para o exercício do pensamento. Né? Ou seja, tentar superar, né, aqueles pesos, né, aquilo que segura e não permite os voos do pensamento, os voos abstratos do pensamento. E esse trabalho, eu creio que é um trabalho fundamental do filósofo, né? Do indivíduo que se proponha, eventualmente, a executar um exercício livre do pensamento. Né? Ou seja, ele tem que ter consciência da ferramenta de que ele vai se utilizar para pensar. Bom, esse é um fato importante. Nesse sentido, né, nós poderíamos dizer assim, né, que determinadas línguas emperram, limitam, cerceiam, encarceram o pensamento. Né? Veja, não que ela o faça de maneira proposital. Né? Quer dizer, está naturalizado aquele encarceramento. Assim como ela pode, né, eventualmente, e eu acho que isso é o mais comum,
te trazer de antemão um retrato da realidade, uma maneira de ver o mundo estabelecido pelo conteúdo semântico das palavras que estão disponíveis na língua. Ou seja, é como se a língua agora pré-moldasse os seus olhos, a sua maneira de ver o mundo, a sua maneira de entender, a sua maneira de observar a realidade. Né? Ou seja, ela disponibilizasse com uma certa espontaneidade alguns recursos que acabam te determinando no ângulo que você deve observar o mundo. Ou seja, ela te coloca num posicionamento e permite apenas que você veja aquilo que os recursos te permitem. Né? Então tem esses dois aspectos a serem considerados. Porque ao mesmo tempo que você pode determinar o uso pessoal da língua, você pode estar sendo moldado para pensar determinadas coisas pela própria língua, condicionado pela própria língua a fazer uso de determinada forma do seu pensamento, da sua capacidade de pensar. Né? Por isso não pode ser desvinculado, em hipótese nenhuma, o conhecimento, a consciência dos recursos da língua, tanto que versatilizam o pensamento, que eventualmente possam estar determinando e moldando o ângulo de observação, ou estar cerceando e limitando o uso, né, de certas dimensões possíveis do pensamento. Né? A única forma de romper um pouco com essas moldagens, né, é conhecendo o pensamento especulativo de outros filósofos, de outros grandes pensadores, porque isso te potencializa, né, o seu próprio pensamento e contribui, de certa forma, né, para que você tenha um distanciamento de eventuais limitações que a sua língua está te impondo, ou amarras que ela está estabelecendo. Né? Não existe outro processo, outra forma de romper com isso, senão através do conhecimento dos filósofos. Né? Por isso o exercício de leitura dos filósofos, de enfronhamento no conteúdo do pensamento dos grandes filósofos, é uma maneira, né, de você ir rompendo com determinados padrões que já estão consolidados e pré-estruturados dentro da língua. Ainda que, às vezes, né, nós o façamos utilizando as traduções, né, que esse é o espaço efetivo, né, para o encaminhamento da incorporação do pensamento dos grandes filósofos. Né? Veja, mesmo que você tenha contato direto com a língua original, mentalmente você vai processar uma tradução, né, com recursos que você tem disponível no seu próprio pensamento para fazer a leitura correta, fazer a compreensão correta daquele pensamento, né, daquelas ideias, daqueles raciocínios, daquelas abstrações. Né? Bom, então você tem essa dimensão do ponto de vista pessoal, né, que tem que estar clara, né? Eu creio que deva ser algo presente quando você se põe a pensar. Né? Porque você não pensa apenas para você, no fundo. É claro, na intimidade o pensamento é feito por si mesmo. Né? Quer dizer, eu penso com o meu próprio pensamento. Né? Mas a expressão das conquistas do pensamento, né, serve de bagagem, ferramenta, instrumento, né, para o uso do pensamento de outros indivíduos. Né? Então, veja, acaba sendo natural, no uso do pensamento filosófico, que as conquistas que eventualmente ele faça no seu âmbito de abstrações, de elucubrações,
possa, ao longo do tempo, né, naturalmente ser incorporado ao patrimônio coletivo da língua, embora seja uma realização de âmbito individual, né? Bom, e o mais desejável do ponto de vista filosófico é que efetivamente isso ocorra, né? Ou seja, que haja um grande número de indivíduos se pondo livremente a pensar e a cogitar determinadas questões, determinados problemas filosóficos, né? Para que o seu pensamento e a expressão literária das suas conquistas venham a contribuir para o acervo da cultura onde você vive, a partir da qual você iniciou esse processo, né? Bom, né, essa é uma consideração, né?